Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez a lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas é alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus um homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é?
No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-lhe da comunidade. Jesus soube que tinha o expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o nosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Amém. O quarto domingo da Quaresma, tradicionalmente chamado de Domingo Letare. Normalmente a igreja ela utiliza os paramentos róseos ou então o roxo. Abre no meio do caminho penitencial uma festa de alegria. Aqui a liturgia ela deixa entrever uma luz interior da travessia. Uma luz interior da travessia. Não é ainda a manhã da Páscoa, mas já é um prenúncio dela. Como se a noite começasse discretamente a ceder. E a primeira leitura do 1 Samuel, do capítulo 16, nasce aqui no momento delicado na história de Israel. O reinado de Saul estava em crise e o povo experimentava a instabilidade política e espiritual. Nesse contexto, Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém. Belém, a casa de Jessé, onde sai o rei Davi, mas também Belém, a casa do pão, onde sai o rei Jesus Cristo. Ali ocorre uma das inversões mais surpreendentes da Escritura. Uma das inversões mais surpreendentes da Escritura. Deus não escolhe o forte, nem o mais alto, nem o mais evidente. Escolhe Davi, o último, o pastor esquecido entre as ovelhas, o pequenino que estava esquecido entre as ovelhas. E aqui a teologia desse episódio é profundamente reveladora. Profundamente reveladora.
Deus olha o coração. Deus olha o coração. Enquanto o olhar humano fixa-se nas aparências, e Deus discerne a interioridade. Deus fala em nosso coração e nos convida a dar testemunho deste amor. Queridos filhos, a eleição de Davi inaugura uma pedagogia divina. Uma pedagogia divina que percorre toda a Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura, quando nós vamos vendo e lendo, fazendo aqui uma leitura espiritual e uma leitura teológica, nós vamos vendo que Deus prefere os pequenos, os que não contam, os que estão à margem da mesa, os pobres Lázaros que estão aos pés da mesa, esperando as migalhas caírem para se alimentar. Às vezes, somos esses pequeninos do Senhor, que precisa voltar no seu interior para fazer a experiência do Cristo vivo e verdadeiro. Esse Cristo apaixonado, esse Cristo apaixonante, que nos pede a todo instante o nosso coração. Queridos filhos, aqui o Senhor nos mostra que precisamos começar sempre colocar o dedo nas nossas feridas e curar essas feridas, sentir-se amado do Senhor, mesmo em nossas pobrezas, sentir a força do Senhor quando nos sentimos pequenos, sentir o amor do Senhor quando nos sentimos abandonados. O Senhor nos convida e nos pede a todo instante: não desista da sua caminhada, não desista de você. Queridos filhos, que vão fazer aqui, vão dar mais um passo em sua caminhada de fé. Queridos adultos, o Senhor trouxe vocês até aqui, como Samuel, o profeta, foi ungir o pequenino. Às vezes vocês passaram por momentos difíceis, se sentindo excluídos, se sentindo menores de que todos, mas a igreja, que é mãe, os convida a sentir o amor de Deus, a sentir a grandiosidade desse amor em sua vida e em sua história. Queridos filhos, a segunda carta nos mostra, 1 Samuel nos mostra que o Senhor, Ele age na nossa história e age na nossa vida. Se formos olhar 1 Samuel, alguns versículos à frente, vamos ver também Davi, que derrota o grande Golias. O grande Golias, nessa caminhada que vocês estão fazendo, na catequese de adultos, vocês vão enfrentar vários Golias, várias situações que tentarão tirar vocês do caminho, fazer vocês desistirem. O cansaço, às vezes os maus conselhos, os ventos contrários, mas precisamos confiar nesse Deus que elege o pequeno Davi e mostra ao pequeno Davi que o Senhor é com ele, que é o Senhor que caminha na frente dele, que é o Senhor que irá sustentar
o seu reinado. E aqui na segunda leitura da carta aos Efésios, vamos ver a profunda dinâmica interior. Outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor. Vocês, queridos filhos, são luz do Senhor. O cristianismo primitivo, nos diz os santos da igreja, os santos padres, usava frequentemente a linguagem da luz, porque o batismo era compreendido como iluminação, e é compreendido como essa iluminação que nos mostra que precisamos morrer para o velho homem, renascer para o novo homem na graça do Senhor, ser luz aonde o Senhor nos plantar. Ser cristão, queridos filhos, não é apenas aderir a uma doutrina, não é apenas aderir a uma doutrina, mas atravessar uma transformação do olhar. Uma transformação do olhar. A luz não é uma ideia abstrata, ela produz frutos concretos, bondade, justiça e verdade. E com o Cristo Jesus, nós conseguimos fazer essa transformação do olhar. Ver Deus no irmão. Ver o amor de Deus na verdade que edifica. E ver a misericórdia como justiça primeira do Senhor em nossa vida. É nesse horizonte que nós vamos vendo que o Evangelho de João apresenta aqui um dos mais longos e simbólicos do ministério de Jesus Cristo, símbolos do ministério de Jesus Cristo, a cura do cego de nascença. Os sinais que João vai falar em seu Evangelho, a cura do cego de nascença é um dos sinais. E historicamente esse texto ele reflete também a experiência das primeiras comunidades cristãs. No final do século I, muitos cristãos haviam sido expulsos das sinagogas por professarem a fé em Jesus Cristo, o Messias. Por isso o Evangelho ele vai falar para nós repetidamente do medo dos pais e da expulsão da comunidade. Aqui o drama do cego curado espelha o drama dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos que tinham que anunciar o Cristo, mas também os primeiros discípulos que fizeram a experiência do Cristo. Fizeram a experiência do Cristo. Mas o centro do relato não é apenas o milagre físico. É um itinerário espiritual. Um itinerário espiritual. E é nesse itinerário espiritual com o Cristo, queridos filhos, que vocês irão dar passos em direção a uma fé madura e convicta. No início, nós vimos que o homem é apenas um cego. Apenas um cego. Depois passa a dizer, um homem chamado Jesus. Em seguida afirma, é um profeta. E finalmente confessa, eu creio, Senhor. E a visão, ela nasce lentamente. Lentamente. O verdadeiro milagre não acontece apenas nos olhos. O verdadeiro milagre não acontece apenas nos olhos daquele cego, mas no coração. No coração. E o verdadeiro milagre em nossa vida deve de acontecer em nosso coração, sendo homens e mulheres da esperança, da caridade, da justiça e da verdade.
Curiosamente, se formos olhar, fazer uma leitura espiritual, enquanto o cego vai vendo a luz, os fariseus tornam-se progressivamente mais cegos, porque eles estavam cheios de seus conceitos próprios, e o cego estava cheio dos sentimentos do Senhor, da sabedoria do Senhor. O Evangelho, ele constrói um paradoxo. Quem pensa ver, não vê. Quem reconhece a própria cegueira, começa a enxergar. É assim quando nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação, enxergamos aquilo que precisamos de mudar e moldar na nossa vida, e queremos tirar tudo isso, e vamos ao encontro da reconciliação com o Senhor, para dar passos ao amadurecimento de nossa vida espiritual, de nossa fé. Aqui parece uma das intuições mais profundas da teologia joanina. A revelação de Deus não é um espetáculo externo, mas um acontecimento interior. Deus abre os olhos quando aceitamos caminhar. Quando aceitamos caminhar, Deus vai abrindo os olhos e nos mostrando a sua luz, e abrindo os nossos olhos também, tirando as escamas da ignorância, da falta de fé e da prepotência que mata e divide. Por isso que Jesus usa o gesto tão simples, um gesto simples que vamos ver no Evangelho: terra, saliva, água. Gesto simples. O milagre passa pela matéria humilde do mundo. A graça não chega como um relâmpago distante. Ela acontece dentro da fragilidade da vida cotidiana. A graça acontece dentro da fragilidade da vida cotidiana. Deus age na nossa história, no ordinário da nossa vida. Deus caminha conosco e nos quer a todo instante. Queridos filhos, talvez o ponto mais tocante do Evangelho seja o final. O finalzinho, quando o homem é expulso da comunidade religiosa, e Jesus, ele vai ao encontro dele. Jesus vai ao encontro dele. E isso revela para nós algo essencial sobre Deus. Deus procura especialmente aqueles que ficaram do lado de fora. Deus procura especialmente aqueles que estão do lado de fora e os convida à mesa santa, para nutrir o seu coração e a sua vida. Por isso que a igreja é essa mãe que acolhe os seus filhos e os convida à conversão, a fazer a experiência do bom mestre de Nazaré, que toca na ferida do seu povo, que toca em nossas feridas e nos convida a sermos homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres diferentes, com o coração ferido, mas com o coração abrasado no amor de Deus. Esse amor que nos convida a olhar para o outro com o olhar do Cristo, o Cristo abandonado nos irmãos, que às vezes precisam de um sorriso, de um abraço, de um aconchego, de um alimento, de um bom dia ou boa tarde.
que precisam do sorriso de Deus. Talvez o ponto mais tocante também no quarto domingo da Quaresma seja um ponto em que nos ensina a termos 3 movimentos espirituais em nossa vida. Deus escolhe onde o mundo não olha. Deus escolhe onde o mundo não olha. Queridos filhos, se vocês estão aqui, Deus olhou para vocês e os trouxeram até aqui para fazer experiência dessa graça. Deus viu vocês, Deus enxergou vocês e os convida a dar testemunho dessa luz. O segundo ponto é a fé. A fé é um caminho progressivo de iluminação para iluminar quem está à sua volta. O terceiro ponto, é bem forte. Esse terceiro ponto nos mostra que Cristo encontra-nos justamente quando pensamos estar perdidos. Cristo encontrou vocês e aqui vocês estão para dar testemunho desse amor. No meio da Quaresma, a igreja então sussurra uma esperança. A luz já começou. A luz já começou. Mesmo que ainda não vejamos tudo, já estamos sendo conduzidos para ver o rosto do Cristo que se manifesta no irmão que está do meu lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja